CBN Bate-Papo, seus direitos. Gabriela Braga. Vamos dar as boas-vindas, então, ao juiz de direito do trabalho, Rodolfo Pamplona Filho. Pamplona, olá, Gabriela. Olá, Lula. Olá, professora Fernanda, encantadora como sempre, todos aqui. Estamos eu e Lula aqui, acompanhados de duas belas. Muito bem acompanhado, né? Exatamente. Aqui, né? E aí tava dizendo aqui que eu tava brincando com o Lula, dizendo que eu vou denunciar Lula. Sim, por ao favor. Ministério Público do Trabalho. Porque explique isso aí. Gabriela já tinha cara de 16 anos, voltou de férias com cara de 12. Daqui a pouco vou dizer que eu tô trabalhando com Gabriela no berçário. Gente, menor aprendiz, tá na lei. Não, exploração de mão de obra infantil. Explique direitinho. Benjamin Button. Olha, explica direitinho, porque a audiência lá em casa é grande. Então, pra não deixar ninguém polvorosa. Olha lá, né? o povo aqui, ó. Por favor, hein? Tô brincando. Aliás, esse elogio pra nossa Gabriela, com o elogio desse pro universo feminino, passam pelo menos aí umas 72 horas, eu né? Tô me sentindo, eu achava flutuando, que eu tinha cara de pai de Gabriela, parecia avô agora avô. Que exagero. Não, eu tô achando ótimo, porque eu vou fazer 32 anos daqui a pouco, em maio, e tô com cara de 12. Voltou a 12, né, Gabriela? Senhora, quer imagina. dizer, digamos assim, eu vou postar foto de Gabriela anos. nas redes sociais, a professora também, aí vocês veem, sempre tá falando a verdade aqui. Maravilha, obrigada pelo elogio. Você pode bater uma elogio. foto antes do elogio e pós-elogio. Aí não, ela vai ficar inchadinha. Rubra. No mínimo rubra, porque né, eu sou tímida. Vamos dar as boas-vindas também à especialista em Direito Civil, Fernanda Barreto. Doutora Fernanda, bem-vinda. Bom dia, amigos. Bom dia, Lula. Bom dia, professora. Bom dia, meu querido amigo. Esse vulcão de energia incontrolável. Cantor, juiz do trabalho, blogueiro, boxé, tudo. E agora palestrante itinerante. Vai pro Acre. Do Acre a Santa Catarina e por aí vai. Imagine, tá demais. É um mandando abraço aqui. A professora Silvia Coim está aqui, já mandou abraço. Bom dia, professora Silvia. Um beijo grande, nossa colega querida. Aliás, a audiência quando tem a professora Fernanda aqui pra gente, vai lá pra cima. Com o professor Pamplona também. Agora imagine os dois juntos. Imagine, eu tô tendo uma ideia que eu acho que a gente podia fazer um bate-papo na sala de aula um dia com vocês, com seus alunos. Vai ser ótimo, né? Vamos fazer com a participação do Krunes. Pronto, já faz. Pronto. Pode fazer um bate-papo especial Vamos ao organizar vivo. isso. Em vez de papeando com o Pampona, vai ser papeando com o Lula e Gabriela. Bate-papo universitário, tô dentro. Gente, Pronto. vamos ao que interessa, o assunto de hoje, esse assunto polêmico sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça de colocar o FGTS na partilha de bens na separação de um casal. Que decisão foi essa que determinou essa partilha, doutora Fernanda? Gente, bom dia. De fato, esse assunto é um assunto que arrepiou. Aí, a partir do dia 10 de março, foi o dia que foi publicada a decisão. E vem incomodando e deixando inquietas muitas pessoas casadas, né, pessoas também que vivem em união estável. Porque, de fato, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando um posicionamento, uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, determinou que haveria partilha proporcional dos valores do FGTS para um casal casado no regime da comunhão parcial de bens, que é o regime mais comum que nós temos. Isso. É aquele regime que a gente já conversou aqui algumas vezes. Isso. É o regime que vai operar efeitos, vai incidir sobre a relação de qualquer pessoa que não escolha um outro regime de bens. Se você não escolheu casar com comunhão universal, com separação de bens, que pode ser uma escolha ou pode ser uma obrigação da lei, né, imposta por lei, ou um regime mais difícil, quase ninguém casa, chamado participação final nos aquestos, se não escolheu esses regimes, você casa com a comunhão parcial. Então a comunhão parcial é um regime muito cotidiano. A maioria das pessoas vive sob esse regime, sendo casado ou sendo uma relação de companheiros na união estável. Então o que é que ocorre? Essa decisão causou polêmica, muita gente considerou injusta, porque qual é a lógica? Poxa, o FGTS é fruto do meu trabalho. Isso, exatamente. O questionamento começa por aí. O professor Rodolfo vai explicar, inclusive, melhor a natureza do fundo de garantia, as hipóteses de saque dele, né? Porque como juiz do trabalho, ele é uma autoridade e sabe muito do assunto. E professor, além de tudo, de direito do trabalho brilhante. Mas as pessoas comentam, poxa, eu fui dar uma entrevista, inclusive, na TV Bahia, né? Sobre o assunto logo depois da decisão. E os câmaras comentavam ao final... meu Deus, pior coisa que eu fiz na minha vida foi casar. Por isso que eu falei que agora ninguém me avisou que era assim. A imagem do casamento piorou sensivelmente. Foi, vou construir um muro entre eu e minha mulher em casa para ter uma separação de pais. Começaram essas brincadeiras, mas o fato é que a brincadeira ecoa em muitas pessoas, né? E eu tenho ouvido muito falar sobre isso. Primeiro ponto que é interessante dizer é o seguinte: não é uma decisão completamente inédita, tá?
ela é inédita em alguns pontos. Né? Ela é inédita em alguns pontos, eu vou dizer quais são, Lula. Certo. Mas ela não é inédita em si, no tocante ao objeto principal, que é a divisão do FGTS. Nós já temos precedentes, o professor Rodolfo, no livro dele, com meu querido amigo professor Pablo Stouser, eles trazem, inclusive, uma das primeiras decisões, que foi numa união estável. Não foi sequer num casamento, uma decisão de 2006, tá? Já dividindo FGTS. O que é que essa decisão tem de novo? É que, pela primeira vez, o Superior Tribunal de Justiça disse de forma clara que mesmo o FGTS não sendo sacado durante o casamento, a outra parte faz jus. Ou seja, mesmo que ele só venha a ser sacado depois do divórcio, como o período aquisitivo é o período do casamento, certo? Faz-se jus ao FGTS, ainda que ele seja sacado 2, 3, 5 anos depois do casal divorciar. Foi a primeira vez que isso ficou claro. A outra coisa que ficou bem clara na decisão é que mesmo que o FGTS não tenha sido empregado em bens, a decisão agora de março de 2016, do dia 10 de março, foi referente ao FGTS empregado em apartamento. Mas ainda assim o ministro fez questão de ressaltar, o ministro Luiz Felipe, que mesmo que não tivesse sido empregado num apartamento, ou seja, o valor tivesse ficado em conta, não é isso? Depositado, a outra parte faria jus. Certo? O outro cônjuge, aquele que não é o titular do FGTS, que não fez, né? Não foi a pessoa que trabalhou e recebeu. Teria direito. Faria jus. No então, caso, se ele tivesse sido demitido, por exemplo, esse dinheiro ele teria recebido e colocado na conta dele, ele teria que dividir com a esposa. Exatamente, cara. Esses cálculos são fáceis ou são do tipo, digamos, esse casamento aí, passaria a contar, digamos que ele casou 15 anos após estar empregado nessa empresa. Então, 15 anos após, 15 anos antes, esse valor do FGTS ficaria na conta dele. E esse valor pós 15 anos, criaria-se uma nova conta pela Caixa Econômica Federal, aquilo ali que seria partilhado? Bom, o professor Rodolfo pode dizer se ele tem uma noção, mas a lei, Lula, é bom a gente deixar claro o seguinte. E Rodolfo sempre faz questão de ressalvar essas coisas. Eu conheço já a forma como ele raciocina juridicamente e é a forma correta. Nós não temos aqui uma lei. Nós temos uma decisão, exato. É um caso específico. Exato, não há uma regulamentação. Nós não sabemos sequer se essa orientação vai se manter. A tendência, pelo que a gente vem observando das decisões anteriores e dessa, é que ela se mantenha. A coisa vem apontando nesse sentido. Mas o STJ e o STF eventualmente mudam seus posicionamentos. Claro. Inclusive posicionamentos simulados. Né? A súmula é a consolidação da jurisprudência. E às vezes a súmula é revista, né? Vem uma nova súmula que suplanta o posicionamento da súmula anterior, então isso pode acabar mudando. Hoje, até no presente momento, não há ainda especificação nesse sentido, não. Claro. Que tem que abrir uma nova conta. Essa operacionalização da decisão não é algo que foi descrito na própria decisão e não existe nenhuma lei que o faça. O fato é que o ministro disse apenas o seguinte, que eu acho interessante ressaltar, que a Justiça teria mecanismos para oficiar a Caixa Econômica Federal para que a Caixa reservasse o percentual de FGTS ao qual a esposa faria jus. Claro. Exatamente. Foi apenas o que foi dito na decisão. Pronto. Fora isso, nada. Explicadíssimo. Essa é uma questão muito importante, Lula e Gabriela e professora Fernanda. Por quê? Porque, de fato, já há precedentes no STJ nessa noção da divisão do FGTS. E essa é uma questão, e aí é preciso dizer para os nossos amigos ouvintes, né, que essa é uma questão que não tem lei. E, ao contrário, a lei, a priori, é sentido contrário. Ou seja, que bens decorrentes, proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge não se comunicam. Né? Ou seja, de repente, uma situação que não tem previsão legal, o STJ vinha decidindo, né, que é a possibilidade da divisão. Só que, perceba como a questão é complexa, Lula. Porque uma vez é pago o FGTS. Uma vez aplicado o dinheiro do FGTS na compra de um bem, perceba, torna-se patrimônio do casal, uma contribuição do casal. Certo. Perceba, muitas vezes o indivíduo é despedido e ajuiza uma reclamação trabalhista e vai receber um valor também a título de FGTS. Ora, e nesse meio tempo ele se separa, ele se divorcia, e a divisão disso, porque o trabalho comum do casal está ali no resultado econômico. A decisão do STJ nesse ponto, eu confesso a vocês que eu tenho algumas restrições. Por quê? Porque, de fato, note, você pode nunca vir a receber esse FGTS. Se você trabalhar a vida toda para alguém e, eventualmente, falecer,
Ninguém Quem vai receber são seus herdeiros. Exatamente. Ora, se você não perde o FGTS, ou seja, os seus herdeiros estão lá, mas você pode nunca receber isso em vida. Ou seja, se você não for despedido, não ficar doente, não entrar naquelas hipóteses do artigo 20 da Lei 8.036, falando dos meus ouvintes, os nossos ouvintes da área trabalhista, há hipóteses estritas, são muitas hipóteses, está tudo no artigo 20 da Lei do FGTS. Né? É você ter alguns tipos de doença, a financiamento da casa própria, tempestades, né? Acidentes, você tem situação, aposentadoria, mas se não ocorrer nenhuma daquelas hipóteses, você já está dividindo um valor que, a priori, ainda você não tem direito a receber. E aí vai ser como? A mulher ou o homem, vamos pensar aqui, a mulher trabalhou a vida toda, tá lá o FGTS depositado, divorciou, o homem, eu quero a minha parte, de um valor que ela não pode receber ainda. Então, são situações complexas. É claro que, por um ajuste autuarial, a Caixa Econômica poderia fazer uma divisão proporcional, porque não está trabalhando com dinheiro, mas com crédito. Com crédito, né? Exatamente. Então, fazer a correção disso separado. Mas isso importaria realmente em algum estabelecimento de alguma instrução normativa dentro da Caixa para fazer isso. Ou seja, e a Caixa vai fazer isso agora? Não, porque ainda não dá para saber se essa diretriz vai prevalecer. É uma questão muito polêmica. Mas por quê? E por que eu e Pablo já dizia, isso pode acontecer, já colocava no livro os precedentes? Porque o fato é que, muitas vezes, o casal, principalmente de baixa renda, o único patrimônio que eles constroem conjuntamente é o FGTS. Com certeza. Ou seja, perceba que é algo decorrente de um investimento, de um trabalho, um investimento em trabalho, e está lá aquela retribuição numa situação em que há o desfazimento da sociedade conjugal, ao fim do casamento, ao fim daquele relacionamento, e as pessoas ficam a ver navios. Então, a lógica, como decisão pontual, teria meu aplauso. Como uma nova diretriz, é algo a se pensar. Porque, inclusive, eu estava lendo esse caso do STJ agora, que a ministra relatora, né, Isabel Galotti, ela disse que entende que o saldo da conta vinculada, quando não sacado, tem natureza personalíssima. Eu queria que vocês explicassem o que é isso. Porque é um direito trabalhista, né? Nesse particular, exato. Né? Mas note que foi quase um daqueles jogos fantásticos nosso Bahia, né? Foi 5-4, entende? Aquela coisa assim de disputa voto a voto. Então, por isso, não há que se falar ainda hoje, dizer, essa é a diretriz mesmo. A verdade absoluta, acho que não, não. Rapaz, o negócio foi apertado, né? Assim, deixa eu mandar um beijo aqui para Juliana Maia. Mandou um beijo aqui pra gente estar ouvindo nossa também. Amiga amada. Aqui, grande assessoria de comunicação, poderosa. Maia Comunicação, maravilhosa. Entende? Pode ir lá, professora. Sim, não, é isso mesmo. De fato, a decisão, Lula, houve um embate entre dois, um embate intelectual argumentativo entre dois ministros. Saudável. Isabel defendendo que seria personalíssimo, né, como você falou, e o ministro dizendo, olha, não. Independente da situação, independente do saque durante o casamento ou não, vai haver a divisão, deve haver. Porque, como o Rodolfo salientou, é um patrimônio que o casal construiu de qualquer modo. Exato. Na constância. Porque, repare, a comunhão parcial é um regime pelo qual a lógica de eu fiz, então é só meu, não existe. O que foi feito durante a relação, é nosso. Ainda que fruto do trabalho de um só, é nosso. Então, por exemplo, se o marido não trabalha, vamos atualizar femininamente, né? Isso, a gente dizia sempre, se a mulher não verdade. trabalha. O dono de casa. Dono de casa. Isso, exatamente. Os tempos estão mudando. Ele é o dono de casa, certo? Ele está em casa com os filhos e tal. Ela trabalha. É justo, dentro da lógica do que é uma comunhão parcial, que depois de anos, se esse casamento não funcionar, se esse casamento funcionou durante um tempo, mas chegou ao final, que ele não faça jus ao patrimônio que foi amealhado com o esforço dela, sendo que a presença dele em casa foi o que possibilitou que possivelmente ela trabalhasse mais, né, se desenvolvesse profissionalmente. Quem estava ali dando sustento emocional à casa, cuidando dos filhos, ele. Né, ele. Então Claro. a lógica da comunhão parcial é essa. E como o Rodolfo falou, o fato é que muitos casais têm no FGTS o grande patrimônio construído Não tenha dúvida. ao longo da relação. Não É que tenha a gente está dúvida. vendo um momento economicamente tão complicado
né, política e economicamente tão complicado no país que fica até difícil pensar no FGTS como um investimento. Eu tô aqui pensando em bens. Quando a gente fala em bens, a gente pensa no carro, no apartamento, né, em objetos, coisas que você tem ali. Né? Exatamente. Exato. E aí quando você pensa, pô, o FGTS é um dinheiro que tá lá na conta, que por enquanto eu não tenho acesso, só se acontecer alguma coisa de demissão, doença, etc., que a gente já falou aqui. E ainda assim eu ainda tenho que colocar na partilha, como se fosse um bem que eu nem tenho ainda. Isso, Gabi. Que não é meu ainda, é da Caixa, do governo. A sua observação é pertinentíssima, Gabi. Por quê? Porque é justamente a perplexidade que temos nessa situação. Você está imaginando como algo que pode vir a se tornar do empregado e enquanto ele está trabalhando fazer, porque olha quais as consequências dessa decisão. Essa foi uma decisão específica tratando sobre a situação da comunhão parcial, que é o regime de casamento mais comum. Mas vamos desdobrar, vamos partir do pressuposto que não uma decisão teoricamente numa linha, mas ainda uma decisão que não pode dizer que virou a jurisprudência, a diretriz do país, mas vamos dizer que ela vire. Aí a gente tem que começar a discutir, peraí, e se for comunhão universal, professora Fernanda? As exceções. Se for aquela situação que comunica todo o patrimônio, como faz? Pronto. É interessante, Rodolfo, perguntar isso pelo seguinte, é bom que a gente saliente que o cara tá 40 anos numa empresa, tá casado há 10, divorciou. Se o regime é da comunhão parcial, que foram as decisões que nós tivemos até agora, nossos precedentes são todos de comunhão parcial. A divisão é proporcional ao tempo em que ele ficou. Juntos. Exatamente. Então ela não vai fazer jus à metade dos 40. Isso. Né? De jeito nenhum. Vai fazer jus à metade dos 10. Certo? Na comunhão universal, o raciocínio já seria diferente pela lógica desse regime. A comunhão universal é aquele regime, amigos, em que tudo é dividido. E quando eu digo tudo, eu digo todos os bens de antes do casamento ou da relação, todos os bens de durante que não foram adquiridos com proventos próprios, exemplo, bens de doação, bens de herança, tá? E além disso, os bens onerosamente adquiridos, que é a lógica da comunhão parcial. Certo. A comunhão parcial só divide os bens adquiridos por esforço próprio, seja de um, seja do outro, seja dos dois. Mas o que foi adquirido como fruto do trabalho, do esforço de cada um, entra. Além de bens que não são tão lógicos, mas que entram como os chamados bens adquiridos por fato eventual, loteria, prêmio de bingo, Mega Sena, isso tudo entra. Na comunhão parcial também, certo? Certo. Na universal, vai entrar tudo que entra na parcial, ou seja, bens de esforço próprio, bens de fato eventual, e vai entrar os bens anteriores ao casamento e os bens herdados e recebidos por doação. Tudo entra. Dentro dessa lógica, o FGTS deve ser partilhado aí do período integral. Se a gente for seguir isso como uma diretriz, como o Rodolfo falou, se isso cimentar, né, for consolidado como uma diretriz, a divisão agora vai se referir aos 40 anos. Porque quem escolhe casar em comunhão parcial está escolhendo comungar não só a convivência, mas o patrimônio inteiro. O patrimônio, claro. Entende a lógica? Porque, perceba, isso não foi discutido na decisão. Isso talvez sequer tenha sido pensado na decisão. Mas quando nós pegamos uma decisão e tomamos como uma nova diretriz teórica, o que é que acontece? A gente tem que começar a pensar quais são as repercussões disso. E isso é a distinção entre se decidir episodicamente, topicamente, ou decidir estabelecendo uma tese, um precedente que deve vincular. Eu tenho minhas restrições a essa... Esse papo tá bacana, Deixa tá eu só legal. mandar um beijo pro meu marido Por aqui, favor. dizendo que eu não mando beijo pra ele. Ô, marido. Como é o nome lindo, dele? Cláudio. Cláudio, um então eu vou abração mandar pra beijo você, pra Cláudio também. Beijo, meu Gabriela amor. tá mandando e Lula também. Beijo, Cláudio. Vou aproveitar pra falar te amo ao vivo, te amo. Cláudio, hoje você não dorme, porque eu vi um Eu Te Amo via CBN Bate-Papo, não é Com pra a maior qualquer um, audiência da Rádio Brasileira. Então, a gente continua com esse bate-papo maravilhoso, né, Muitas Gabi? dúvidas. Muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Gabi, vamos lá, Vamos. Eu vou fazer uma pergunta agora, por favor. que a gente comentou aqui na hora do intervalo, gente, a gente falando aqui sobre essa questão da divisão do FGTS em caso de separação, professor e professora. Em relação, por exemplo, às pessoas que estão vendo essa decisão agora do Superior Tribunal de Justiça já estão pensando em se separar, e aí sempre rola aquela raivinha, né, na separação, muitas vezes, em muitos casos. E uma das partes pensa, agora eu vou tirar as calças do cara ou da mulher, vou tirar até o FGTS dele. Isso não pode virar uma bola de neve, um problema grave por motivo de raiva, enfim, para prejudicar o parceiro, o ex-parceiro, enfim? Como advogada de família, eu advogo na área civil em geral, mas
Eu tenho um apreço muito grande pelas demandas de família e sou muito chamada nessa área. Eu acho que isso acontece com várias coisas, que isso é o espírito de cada um dentro da demanda de um fim de um casamento. Eu acho que isso não importa no sentido de se existe uma autorização do ordenamento para que você peça certas coisas, entende? É aquela coisa, paciência. As partes, o processo de família é um processo muito peculiar. É por isso que o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor agora dia 18 de março, fez questão de trazer um capítulo específico para os processos de família, dentro do qual assoma com força muito grande, gente, a questão da conciliação. Tornou-se obrigatório agora, antes de qualquer demanda de família, que haja uma audiência de conciliação ou mediação, para tentar resolver aquilo pacificamente. Porque, de fato, Gabi, é uma observação procedente. Muita gente vai às varas de família movido por raiva. Por raiva, movido exatamente. por ódio. Exatamente. Essa coisa de entrar e dizer, quero deixar o outro de tanga, que é uma expressão que eu ouvi a minha mãe falar e, de fato, procede. Vou deixar o outro de tanga, né? É uma raiva que as pessoas têm. E que elas colocam na demanda de família muito comum. Só que, infelizmente, a gente precisa trabalhar com base do que é direito ou não é direito. A nossa discussão deve ser nesse sentido. Se isso se firma como uma orientação, infelizmente, ainda que seja motivado por razões não nobres, por razões de vingança... Que não são nobres mesmo, né? Se não conciliar e não se chegar a um acordo, vai se dividir de acordo com o que o ordenamento determina. Por exemplo, a pessoa pode dizer com raiva, casou em comunhão universal. O casal escolheu casar em comunhão universal. Aí, na hora do divórcio, a pessoa diz, pois eu vou tomar metade daquela fazenda que o pai dele deixou pra ele, ele vai ver com que ele tá lidando. Mas ela tem direito à metade? Tem, porque pelo regime de bens do casal, o que ocorre com o FGTS é que essa não é uma diretriz fixa ainda, não é uma coisa firmada e não é uma coisa clara, como a gente discutia aqui no intervalo. A expressão, o artigo 1659, inciso 6º do Código Civil, é que diz que não divide os proventos do trabalho de cada cônjuge. Os proventos. Só que essa expressão proventos, ela é muito ampla. Ela inclui, obviamente, salário, retribuições em geral, que o professor Rodolfo pode dizer melhor que eu, que são também apreciados pela Justiça do Trabalho como honorários, né, dentre outras coisas, né, prestação de serviço, tudo entra, o que cada um recebe. Mas o FGTS, como a gente falou, quando ele está imobilizado, será que de fato ele continua tendo a natureza de simples provento ou ele virou um investimento? Ele virou algo que é um patrimônio, né? Ele tem característica patrimonial. Essa é a grande dúvida. Eu não consigo enxergar são muitas isso. Eu consigo ver o provento. Eu consigo ver o provento. Até porque nem rende tanto assim, né? O FGTS é aquela coisa. Fica mais parado. Só para deixar claro, eu não estou dizendo que eu sou favorável a essa interpretação, tá, gente? Diante de tanta dúvida, eu queria perguntar ao professor Pamplona, professora Fernanda, essa decisão mexe com a estrutura do Código Civil? Essa decisão, se for prevalecer, ela mexe com a interpretação do que sejam proventos do próprio trabalho, né? Por quê? Porque a compreensão tradicional do algo que não se comunicaria seria tudo aquilo que decorre do trabalho, salários, mas também as indenizações. Professora Fernanda e Gabriela são quase menores em público, são muito novinhas, mas nós... 12 anos e 14. 12 e 14 anos. Nós que somos coroas, isso, nós lembramos, anos da Constituição de 88, antes, quando tinha aquela indenização de antiguidade, aquela indenização do salário, um mês de salário por ano trabalhado, a inflação superior a 6 meses. Poxa, aquilo era uma decorrência do próprio trabalho. Aquilo era pessoal, aquilo não se comunicava. A construção, quando em algum arrobo de maior proteção dizia se vai dividir isso, era interpretado, isso deve ser uma decisão isolada. Estamos agora diante de uma possibilidade de uma mudança de interpretação de um texto expresso do Código. Isso pode gerar uma demanda a partir de agora, como o Gabi destacou aqui, de, por exemplo, casais que estão se separando entrar com esse processo. Ou então, querer forjar isso, alguma situação. Claro. Isso que você está falando é uma coisa importantíssima. Por quê? Porque há dois lados da moeda. Note, Gabi, a nossa menor em público, vê logo na nossa... Estou pensando especificamente em pegar o patrimônio, que é uma ideia lógica. Se tivéssemos imaginando uma situação hoje, alguém advogando nessa área, é possível que vai pedir mesmo. É a interpretação, temos que pensar no interesse do patrimônio do seu cliente. Agora, o que é que pode acontecer? Não há limites para a criatividade humana quando pensa em fraudar direitos. Então, o que é que pode acontecer também? O indivíduo fraudar,
simular uma separação formalmente um divórcio. Pra quê? Eu vou separar isso aqui, porque já que o FGTS teria uma situação agora que já está dizendo que o FGTS vai poder responder, então eu também vou poder dividir. Deixa eu guardar algum para mim. Então, note que não há limites realmente para essa situação, pensando em dívidas pessoais, não, obviamente, dívida do casal. Professora Fernanda. É isso, é bom lembrar que o que o professor Pamplona está, eu acho, querendo dizer exatamente, é que você poderia, tentando fraudar credores, simular o divórcio para afastar metade daquele FGTS que poderia eventualmente responder por suas dívidas e deixar ele no patrimônio da outra pessoa, né, do outro cônjuge, ou do ex-cônjuge, quando o casal às vezes não é separado verdadeiramente. Isso pode acontecer? Pode, mas é bom lembrar que se a dívida contraída pelo sujeito ou a sujeita beneficiar o casal, foi uma dívida para o apartamento do casal, escola de filho, mercado, viagens da família, a meação dos dois responde, tá? Inclusive, então o FGTS não ficaria fora da resposta, porque mesmo tendo ido metade para o outro, essa metade do outro responderia. Entendi. Deixa eu mandar um beijo para Joeline, que é a grande professora, monitora também da faculdade Baiana de Direito, mandou aqui um beijo fantástica. Bacana. E ela tá dizendo aqui, ó, isso mesmo tem que acontecer, ela tá concordando com esse diagnóstico, mandando aqui. Quero mandar um abraço também para a professora Aline Conzeza, que mandou um abraço aqui também. Eu tô recebendo um monte de... Audiência. É a maior audiência. Não, e um detalhe, audiência qualificada. Qualificadíssima. Professor Pamplona, essa pergunta que chegou da Lucidava na Federação, nosso ouvinte, acho que tem a ver contigo. Diga aí. Bom dia, Lula e Gabriela, e aos mestres do conhecimento. Um beijo, Lucidalva. Se ao requerer minha aposentadoria, tenho direito a sacar o FGTS com a multa dos 40%. Obrigado a todos. Ok, Lucidalva. Infelizmente, não. Você tem direito a receber o seu FGTS. Os 40% são uma indenização que se tem no caso da despedida sem justa causa. Você só tem direito aos 40% do FGTS se for despedida. Se você, por exemplo, comunicar a sua demissão, demitir-se, né? Aí você não recebe o seu FGTS, mas não perde. Tá lá. Tá uma outra hipótese pode levantar. Se você se aposentar, você recebe. Aí, minha querida, hoje como nós temos acesso às redes sociais, você bota aí no Google aí, bota lá, lei do FGTS, vai aparecer a lei 8.036, bota o artigo 20. Então, todas as hipóteses. No seu caso, você vai conseguir se aposentar, meus parabéns, vai conseguir se aposentar, você vai receber o FGTS. Tá lá. Já que a Lucidalva falou dos 40%. Muito bem. Vamos falar dos 40% também nesse caso da separação. Essa Gabriela é danadinha. Tá Gente, isso é surreal, porque eu tô imaginando agora o cara ou a mulher se separando e sendo despedido ao mesmo tempo. Tá em crise, né? Vamos combinar que é uma separação e eu posso botar uma pimenta nisso aí? Digamos que a má índole dela seja tão cruel que ela resolve acordar o marido todo dia atrasado para ele perder o emprego. Maquiavélico agora, ama mexicano! Mas aí ele vai ser demitido por justa causa, acho que não vai ter direito, né, Pamplona? Exato. Demitido se ele for por justa causa, ele não vai ter. Gabi é jurista. É verdade, rapaz. Eu acho que Gabi vai ser nossa aluna no futuro. Queria muito. Mas então, voltando, esses 40%, eles também vão entrar na partilha, se o cara for demitido ou se a mulher for demitida? Partindo desse pressuposto Despedida, que se desculpa. estabelece que o FGTS é para ser partilhado, é uma regra básica, o acessório segue o principal. Então, princípio da gravitação. Nesse ponto, chama assim. Que chique, fashion. Chique, né? Artigo 92 do Código. Muito bem, poderosa. Né? Então, nesse ponto, você teria, se você vai dividir o FGTS, vai dividir o acessório também, que é a multa. Gente, lógica é essa. Só interessante. Eu sei que a Gabriela está ficando revoltadíssima. Gente, não, porque assim, se fosse eu, despedida, eu ia torrar esse dinheiro antes de me separar. Ah, minha filha, mas danadinha. Eu ia pegar esses 40%, esse FGTS, ia doar, ia fazer alguma coisa pra minha mãe, pra meu pai, pra meus sobrinhos, ia fazer alguma coisa. Mas, meu amor, partindo do pressuposto que se trata de algo que tem que ser dividido, você fazer isso, você pode haver uma compensação em outros créditos seus, meu Exatamente. Amor. Por quê? Porque, se é para ser dividido, não importa se você tenha gasto ou não, a gente vai correr atrás. Ah, é? Professora Fernanda ia falar. Professora Fernanda. Quer dizer, não é justo. É bom lembrar o seguinte. É bom lembrar o seguinte também. Tem outros créditos que são extremamente polêmicos com relação à partilha. Por exemplo, previdência privada. Sim, por exemplo, previdência Lula, nós privada. já temos decisões da jurisprudência brasileira determinando a divisão de indenização
que o sujeito percebeu por ter sido perseguido político na época da ditadura militar. Temos decisões nesse sentido. A indenização que ele ganhou por ter sido vítima da ditadura militar foi dividida foi dividida com a esposa, né, em função de um divórcio. Então, não é o FGTS o único repositório aí polêmico dessas decisões. A Previdência, por exemplo, divide bastante o entendimento da doutrina e da jurisprudência, né, da adesão dos nossos tribunais. Bastante. Uma parte entende que a Previdência privada deve dividir porque é investimento, certo. E a outra parte entende que não deve dividir porque seria renda, estaria dentro do conceito de provento. Eu, particularmente, entendo que se você faz a Previdência, imobiliza aquele capital e, enquanto ele não virar renda, eu entendo que divide. Porque, por exemplo, se você aplicar esse dinheiro, se você investir num fundo de renda fixa, num fundo de risco, ou o que quer que seja, não vai dividir, até a poupança não divide. Claro. Então, a Previdência também. Agora, tem o mesmo complicador do FGTS. Você não sabe, às vezes, quando recebe, se recebe. Ainda tem isso. Né? Porque a Previdência, ela tem, por exemplo, se a Previdência for feita por empresas, você teria que ter tantos anos de empresa para começar a fazer juízo, e se você for demitido antes e tal. Você entende? É bem complexo. É mais complexo. Mas é uma coisa que o judiciário vem abordando. Então, a sensação que eu tenho, isso é um feeling meu, analisando essas decisões, é que as coisas têm crescido, a concepção tem crescido para abarcar para o casamento, né, em função do casamento, muitos frutos, muitos rendimentos, muitos proventos que estariam teoricamente ligados ao trabalho. Mas que constrói-se uma interpretação de que eles se apartam da ideia de salário, da ideia de retribuição direta. E como não estão na ideia de retribuição direta, seriam meáveis, né, como a gente chama, divisíveis. Eu acho que essa é uma tendência. Pode até ser que a gente mude de diretriz lá para frente ou que ela sequer se consolide para alguns elementos, como o FGTS. Pode ser que não se consolide. Mas o que eu venho vendo é decisões sempre no sentido da corda ser esticada um pouco mais. Tá? Para abarcar um pouco mais. Parece um diagnóstico bastante técnico sobre isso. Não que eu queira concordar com o mérito, mas eu concordo com o diagnóstico. E mandar um abraço para a Marília, da pós-graduação em Civil da Baiana, que é aluna de professora Fernanda também. Beijo, mandou Marília. Um abraço aqui no meu WhatsApp. Eu quero mandar um beijo pessoal do Sejaz. Galera do Sejaz, um beijo grande, minha família. Que beleza. E galera o Roberto, da segunda fase comigo. O Roberto Taxista está participando aqui só para te dar uma risadazinha boa, que ele diz que tem uma amiga que fala o tempo todo que vai deixar o ex só de cueca. Isso, aí, ó, a tanga aí, ó. Pois é, a tanga aí, né? Daqui a pouco vai querer dividir a cueca no meio. Eu queria tirar uma outra dúvida. Na década de 70, né? A tanga. A tanga de gabeira ficou famosa. Eu queria tirar uma outra dúvida. Todo esse imbróglio aí, principalmente com relação a esse caso do Rio Grande do Sul, as pessoas podem estar pensando que essa divisão teve acesso ao dinheiro em cash. Não é o crédito que foi dividido, é isso? Exatamente. E essa é a linha do grande, digamos, desafio. Porque uma coisa era já ter recebido o FGTS, ou estou numa demanda judicial para receber o FGTS e a expensa discussão sobre meação. Não, aqui é uma possibilidade antevista pelo ministro Luiz Felipe Salomão, de que aquele valor que ainda está lá, depositado, não foi liberado, possa ser reservado em função de uma ameação. E aí, futuramente, quando ocorre uma das hipóteses que autorizam o saque da FGTS pela lei de FGTS, que não é só aposentadoria, é bom lembrar, né, professor Rodolfo? Exato. Doenças como AIDS, como câncer, né? A neoplasia, isso. E compra de imóvel pelo sistema financeiro de habitação, imóvel financiado, etc. Tudo tragédias, isso né? Tragédias. Aí, nesse momento, o outro faria jus àquela parte que ficou lá reservada. Posso complicar mais? Proporcional, lembrando. Agora, depois eu quero lhe fazer uma provocação. Não, porque a gente já discutiu isso uma vez. Opa, tô gostando. Vai ter porrada. Tá ficando bom. Não, de jeito Aqui nenhum. é uma questão interessante, sabe por quê? É raciocínio. Se você faz uma divisão de um bem que ainda não pode sequer ser levantado, o que é que a gente vai discutir? A mulher já pode levantar imediatamente? Ou vai ter que esperar a hipótese lá, que pode nunca ocorrer? E se levantar imediatamente, a Caixa vai ter que fazer um determinado mecanismo para poder fazer uma correção de algo que não vai estar mais lá. Por quê? Porque os 40% vão ter que ser quantificados sobre o valor que seria devido. Né, no momento da despedida. Ou seja, se eu autorizo liberar imediatamente fora das hipóteses, aí o que é que o STJ... Olha a confusão que o STJ está colocando. Está autorizando liberar fora das hipóteses? Não, essa decisão, ele foi claro em dizer que não. Que só vai haver a liberação quando houver hipótese autorizadora de liberação. Então o que vai haver
a Justiça deveria, pelo que eu entendi da decisão, oficiar a Caixa para que a Caixa esteja ciência de quando que acontecer. quando houver uma hipótese de liberação, a mulher fará jus à metade do valor do período do casamento. E olha que coisa interessante, pode não acontecer imediatamente, pode demorar anos, pode inclusive a mulher morrer antes do cara. Exatamente. E, não receber. E aí vai fazer o quê? Transmite para vai herdeiros, transmitir para os herdeiros? Olha só, olha que confusão. A gente vai não é mais fácil barrar esse negócio agora, gente? Olha, Gabi vai Pois fazer é. direito, rapaz. Vai ser Então. nossa aluna, vai ser nossa pupila. Mas a chance de haver uma, digamos assim, reverter isso aí, essa decisão Não ainda... o processo em si, mas a tese. A tese. Sim, Não, na note verdade, que o processo passamos. ainda teria possibilidade se Foi embaixo da declaração, né? Ou pro STF, né? Sim, Porque a claro. decisão é do Pode STJ. recorrer, então. Ainda tem uma instância que é o STF, mas tem que ter matéria Constitucional. constitucional, que é mais complicado. Então, eu não sei se vai haver recurso. Se houver, ainda existe uma possibilidade, mais pequena, né? Chega no STJ, a chance de se reverter isso já é muito bem pequena. menor, bem menor. E E é só importante lembrar uma coisa também, que é o seguinte, essa questão, duas coisas. Primeiro, as pessoas me perguntaram muito quando a decisão saiu sobre como é que vai acontecer operacionalmente. Eu posso chegar na Caixa e dizer, olha, eu sou esposa, mostrar minha certidão de casamento, tô me divorciando, né? Mostra a sentença de divórcio e peço simplesmente, como é que vai fazer? Eu chego na Caixa e digo, olha, eu sou ex-mulher, tá aqui a prova, eu quero que libere. Olha só. E o professor Rodolfo, com muita sapiência, né, que ele é peculiar, muita clareza, ele próprio diz, olha, não é assim. Eu, gerente da Caixa Econômica, jamais liberaria um valor se não fosse por ordem judicial. Claro. Então, por exemplo, a gente hoje, Lula, tem a possibilidade, Gabi, de divórcio em cartório. Você pode divorciar hoje, não na justiça, mas em cartório, quando o seu divórcio é consensual, completamente amigável. Não existem filhos incapazes, menores, né, ou nenhum tipo de incapacidade. E não existe nenhuma divergência sobre nada. Você vai Certo. com o advogado, é necessário ir com o advogado, mas você resolve no cartório, que é muito mais rápido. Tranquilo. Muito mais célere. Você resolve em um mês. Uma coisa que na justiça você não tem exatamente um prazo de resolução pré-definido. Tá, aí eu me divorciei em cartório. A escritura pública de divórcio é suficiente para eu chegar na Caixa? Não vai ser. Não tem nada na lei sobre isso, mas nenhum gerente de Caixa, no nosso sentir, não é isso, Rodolfo? Exatamente. Vai liberar sem uma ordem judicial, porque, repare, o crédito da FGTS é pessoal. É como se ele estivesse mexendo Não indevidamente numa conta que não é Por dele. isso que eu não Exatamente. entendo por que ele tem que ser dividido. Gente, isso é muito claro na minha Olha, cabeça. Gabi Gabriela vai ser- voltou não vai das ser de férias advogada. poderosíssima. Vai fazer Boa direito, advogada, viu? advogada e das Poxa. boas. Vai ser. fazer direito. Mas, né? gente, é lógico. Tenha medo de mulher pequena. E como ela tem 12 anos, então tá tempo Exatamente. tranquilamente, Dá tempo. né? Dá tempo tranquilamente. Agora, a gente está falando das pessoas que vão fazer questão desse FGTS na justiça. Existe simplesmente a pessoa que vai falar, não, eu tenho a noção de que, não, esse dinheiro não é meu, é do meu marido, da minha esposa, que trabalhou e merece, faz parte do direito trabalhista dele, eu não quero me meter nessa história. A pessoa pode simplesmente abrir mão disso. Aí é a discussão do que move o coração de alguém, Gabi. Por quê? Porque quando a gente está discutindo partilha, nós estamos discutindo aspectos puramente patrimoniais. Partindo e você sabe que a gente está concordando no mérito que acho que não deveria ser feito dessa forma. Mas a partir do momento em que se houve o reconhecimento de que essa seria um direito, é para partilhar mesmo. Não sei, doutora Fernanda. Mas eu entendo o seguinte, se ele for listado, né, entre os bens como bem, tudo bem. Mas o FGTS, de fato, ele não é a mesma coisa que um apartamento, que um carro. Isso. Né, que você arrola como bens e aí vai ser a divisão de acordo com o regime de bens. Talvez, Gabi, a interpretação de que depende de pedido, né, depende de pedido expresso, seria uma interpretação razoável. Eu entendo que a natureza dele, embora possa se descolar da ideia de rendimento, né, de provento e ir para a ideia de rendimento, eu entendo que talvez seja uma tese interessante a ideia de se um dos dois não quer, isso deve ser respeitado e isso deve ser admitido e não haver partilha. Ponto. Dependeria de pedido. Agora, é muito difícil que aconteça na prática. Agora, por Todo exemplo, mundo vai porque pedir, cara. A gente está pensando em um caso em que, por exemplo, uma das partes não tem o FGTS, não trabalha, enfim. Agora, se os dois Casado têm com FGTS, servidor público, né? Se os dois assim. têm, né, já tem um dinheiro bom Aí é lá uma em divisão FGTS. proporcional. Porque, repare, dificilmente eles vão ter, por exemplo, pelo mesmo período. Às vezes um trabalha 10 anos, outro trabalha 2. Ela, digamos que o esposo trabalha há 10 anos numa empresa, a esposa há 2. Ele tem FGTS referente a 10 anos, ela tem FGTS referente a 2. Ele teria metade desses 2 anos e ela teria metade dos 10. 10. Percebe? Você tem que fazer a divisão proporcional do tempo de cada um.
de todo modo ela sai ganhando, porque ela vai ter metade do tempo dele que é maior, e ele vai ter metade do tempo dela que é menor. Você percebe? Percebo, mas não concordo. Eu sei. Gente, eu tô aqui porque, gente, presta atenção nesse raciocínio. A pessoa tá doente, tá com câncer, tem direito a receber o FGTS. Esse dinheiro é para manter ela bem viva, muito com qualidade de vida, enfim. E aí você pega esse dinheiro e divide para uma pessoa que está saudável. E tem outro detalhe, Gabi. No caso de uma tragédia, ele precisa desse montante para reerguer isso. Tudo que perdeu. Vai ser dividido? Quer dizer, não consigo ver justiça nisso, me perdoem. E aí vem uma pergunta minha que preocupa muito. Esse posicionamento do STJ, isso pode se tornar uma regra e ser seguida por outros tribunais e virar um... Pode. O temor é esse. Nós estamos debatendo essa questão aqui justamente porque há uma possibilidade, diria a professora Fernanda, que faz um diagnóstico, que há uma tendência, então é possível realmente que isso se torne uma regra. E diria com tranquilidade, como já temos um precedente, numa atuação judicial é possível que já se peça hoje mesmo. Falta uma regulamentação, sem sombra de dúvida. Mas o fato é que já é precedente. Quando o juiz pega para apreciar uma ação e está lá, uma jurisprudência do STJ, fresquinha, dizendo que divide, que não depende do saque ter sido realizado no período. Ele pode decidir diferente, claro. Ele tem a livre convencimento, como a gente chama. A jurisprudência não é lei. Então ele não está indo contra a lei se ele decidir diferente disso. Mas ele sabe que a parte inconformada terá matéria para recorrer, por exemplo. Que aí a coisa vai. Então... acaba que a coisa vai se consolidando como uma tendência a se decidir no sentido do que decidem os superiores tribunais, né? STJ e STF. Pode mudar a diretriz, eventualmente. Assim, gente, é uma tendência, mas de fato o assunto ainda é polêmico. Então, talvez com muito debate e tal, essa tendência se reverta, quem sabe. Vamos aguardar, né? A gente não tem ainda como ter uma noção exata. Súmula ainda não virou. E acho difícil. O que é que você acha, Rodolfo? Para mim, aí é um exercício de futurologia. Eu não tenho... Para fechar aqui rapidinho, a Gilvanei... Olha só, Gilvanei de Igaraçu, Pernambuco. Onde vocês estão indo, hein? Olha, poderosa. Beijo, Pernambuco. Adoro Pernambuco. E se o casal tiver união estável, tem direito? Tá na mesma linha. A primeira decisão que a gente tem conhecimento do STJ é de 2006. É uma decisão em união estável. Aí, ó, tá vendo? Primeiro precedente, tá vendo? Não tem direito. Ela não foi tão clara quanto essa naqueles aspectos que eu comentei, mas é uma decisão em união estável. Então, sim, porque a lógica aqui é a do regime de bens. E o regime de bens vale tanto para o casamento quanto para a união estável. Certo? Agora, lembrando, se você é casado ou vive em união estável, tendo escolhido a separação de bens, o FGTS não entra. Tá? Separação, porque a separação é o regime pelo qual você escolhe não dividir patrimônio em função de divórcio. Agora deixa isso em registrado. função de morte é uma outra questão, que é herança, é mais complexo, a gente discute um dia. Mas em função de divórcio, na separação não entra. Para bater o martelo... Galera, vocês podem escolher casar com separação, hein? É uma opção. Para bater o martelo... resolve esse problema. Isso. Para bater o martelo, isso independe de gênero. Pode ser casal Sim, homoafetivo, muito bem lembrado, o que Lula. for, né? Hoje o casamento homoafetivo, embora não tenha também reconhecimento legal, tem um farto e amplo reconhecimento jurisprudencial, inclusive dos tribunais superiores, STJ e STF, para todos os efeitos. Então é casal homo, é casal hétero, os direitos são os mesmos, inclusive os patrimoniais. E a gente teve o direito maravilhoso de ter essas duas figuras aqui na nossa sala. Muito obrigada. É um prazer inenarrável de estar aqui. Beijo de novo, pessoal do Sejaz, beijo meu marido, beijo galera do Pobres. Um abraço a todos, valeu, professor. Obrigada, Pamplona. Rodolfo Pamplona. Obrigada, Lula, obrigada, Fernanda Gabi. Barreto, bacana. Professor Rodolfo, esse prazer de sempre da companhia dele, esse Foi monumento de E conhecimento. em breve vem aí Cronos em Consciência no bate-papo. O DVD eu já ganhei. O DVD, ó, já tá por aqui, com direito à gravação de vídeo, com a participação de Gabriela Veja lá na Braga, página no Barnabé. Facebook. Beijo, Aline Barnabé. Aline, Pedro.